Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em Tua presença, meu Deus, para Te agradecer esta feliz oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, de estarmos juntos, conectados, meu Deus, num só propósito, numa só fé, para aprender e buscar a Tua palavra. Em nome de Jesus, inclina os Teus ouvidos nesta manhã, para ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, e abençoar o Teu povo, meu Pai. Hoje, nós estamos comemorando, meu Deus, o Dia dos Pais. Deus, o que mais as famílias hoje necessitam é de harmonia, de paz, porque não há, meu Deus, paz no mundo. Senhor, eu sei que os dias são cada vez mais complicados, porque é profético. A Tua palavra nos diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão. Eu sei, meu Deus, que há uma tremenda incredulidade e falta de fé no mundo, mas Senhor, na vida daqueles que acreditam e confiam no Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra se confirme, que haja paz, que haja harmonia, que haja amor nos lares. Por isso, Pai, em nome de Jesus, traz a Tua bênção sobre todas as famílias que estão agora conectadas, meu Deus, conosco através do Facebook, para receber a instrução da Tua parte. Que a Tua bênção, Senhor, seja derramada sobre cada família aqui representada, cada pai de família, em nome de Jesus. Que a aula de hoje seja uma aula de crescimento, seja uma aula que traga, meu Deus, mais aproximação nossa com o Teu Espírito. Em nome de Jesus nós te oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero hoje, neste dia tão especial, que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear você, meu irmão. As minhas palavras são de homenagem, desculpem, e ela vai para você que tem dado o seu melhor exemplo, para você que tem sido inspiração para os seus filhos, que tem sido referência para eles, que tem estado sempre presente, não é? Que representa a estabilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Feliz Dia dos Pais para todos nós, não é? Então eu quero aproveitar também, dar as nossas boas-vindas a todos vocês. São super bem-vindos ao canal da Escola Bíblica da Igreja Batista Candelária. É aqui neste canal, na plataforma do Facebook, que você tem aprendido sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, não é? Tem conhecido as Escrituras de uma forma simples, mas diferenciada. Nós não ensinamos mais do mesmo. Sempre tem algo novo para acrescentar aquilo que Deus já te revelou, não é? E mais uma vez, vamos ter hoje uma aula gigante, com muita revelação por trás da letra e muita coisa nova para a sua vida. Essa temporada de estudos com o tema Paulo de Tarso, todo cristão, eu tenho convicção, todo cristão tem uma admiração pelo apóstolo Paulo, tem curiosidade para conhecer um pouco da pessoa do apóstolo Paulo, porque nós conhecemos os seus feitos, nós conhecemos as suas cartas, nós conhecemos aquilo que Deus fez através da vida dele. Mas e a pessoa de Paulo? Não é? E a pessoa de Paulo de Tarso?
quem era este homem, quem era esta pessoa escolhida a dedo por Deus, tirada de uma religiosidade ferrenha para assumir como vanguarda da pregação do Evangelho de Jesus, do cristianismo na época de Roma, naquela época tão dura, tão severa, de tanta maldade também. Quem é este homem? Pois é, e é aqui que você vai aprender detalhes, tudo que você sempre desejou conhecer sobre a vida de Paulo de Tarso. Prepare aí o seu coração, prepare aí a sua Bíblia, a sua caneta, o papel na mão, deixa tudo aí, porque Deus vai falar ao seu coração, e eu tenho convicção que você vai tomar nota e vai lhe acrescentar muito na sua vida, tá certo? Agora, eu quero lhe fazer um pedido pessoal. Eu quero que você considere compartilhar, apoiar a escola bíblica, compartilhando, encaminhando. Você pode fazer parte da mudança da vida de outras pessoas através da escola. Irmão Isaías, eu tenho sido abençoado com a escola bíblica, eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho crescido espiritualmente, eu tenho evoluído e crescido como pessoa humana, tenho aprendido a me relacionar com meus irmãos, com a minha família, tenho aprendido a amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho aprendido deveras. Agora, você pode, com esse aprendizado, também fazer com que outras pessoas cresçam como você tem crescido. Como? Da seguinte forma: você só copia o link e encaminha para outras pessoas, amigos, parentes, pessoas do seu contato, do seu relacionamento, não é? Ah, irmão Isaías, mas essas pessoas já são crentes, elas recebem outras instruções. Não tem importância, passa para ela, não é? Ela vai também participar, ela vai por curiosidade assistir com você algumas vezes, e quem sabe Deus vai falar ao coração dela também, alguma coisa que ela naquele momento precisa, tá certo? Então, eu conto com você, que você seja um propagandista, um evangelista, um divulgador da escola bíblica da Igreja Batista Candelária. Muito bem, então seja bem-vindo a mais uma série especial do Ministério de Ensino da Igreja Batista Candelária. E como ministério, nosso propósito é apresentar com clareza o Evangelho do Senhor Jesus e oferecer recursos e instrução para a edificação de todo cristão. E por fim, pregar ou preparar a igreja para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, diante desses propósitos, nós vamos oferecer uma série especial chamada Paulo de Tarso, sua vida e as suas cartas. E neste curso nós temos uma grande contribuição de outros pastores, mestres do ensino da palavra de Deus também, como o pastor Daniel, o Ministério Chamada da Meia-Noite, enfim. Então são pessoas que nós aprendemos com eles também, não é? E coletamos informação, formação, instrução para compor este compêndio de ensino chamado Paulo de Tarso, sua vida e as suas cartas. Então, irmãos, este curso faz parte do nosso esforço, né? Do nosso esforço na edificação do corpo de Cristo, né? Agora, nós dividiremos este curso em etapas. É um curso extenso, mas nós vamos dividir ele em etapas e vamos passar a cada semana estudando uma parte desses módulos. Nós primeiro vamos apresentar uma visão panorâmica, que é o que eu vou fazer hoje para você, não é? Dos eventos da vida do apóstolo Paulo.
quais foram as circunstâncias, os eventos e os acontecimentos em que moldaram Paulo, né? No homem que Deus usou de forma tremenda e tão especial. Apresentaremos também o contexto em que cada carta foi escrita, né? Assim como um esboço também de cada carta. Eu vou falar de cada carta que ele escreveu e que você conhece, né? E vamos também desenvolver, ou pelo menos vamos tentar, porque esse é o nosso desenvolver em você, que é nosso aluno, uma maior segurança ao interpretar e quem sabe até ensinar as cartas do apóstolo Paulo. Portanto, vamos começar hoje com o panorama histórico. Panorama histórico. Esta aula será uma aula um pouquinho diferente, né, das demais, pois eu quero apresentar para você o que acontecia naquele momento da vida do apóstolo, para que você, junto comigo, possa mergulhar na história, na cultura, né, e as circunstâncias da época em que tudo aconteceu, tá bom? Então, prepara aí teu coração, pega uma canetinha, um papel, pega a tua Bíblia, porque nós vamos começar agora. A primeira pergunta, o primeiro momento dessa aula é uma pergunta que eu vou fazer a você e que talvez você já tenha se feito, né? Ou talvez ela esteja aí no seu coração, você querendo fazer. Então vamos lá. Primeiro, por que o apóstolo Paulo e não outra pessoa, e não outro apóstolo? Por que escolhi, ou por que decidimos pelo apóstolo Paulo falar sobre sua vida, sua história, os acontecimentos da sua vida, e não outro, o apóstolo Pedro, Tiago, João, enfim, e tantos outros, não é, que também participaram diretamente da vida de Jesus? Se Paulo não participou diretamente da vida de Jesus, ele não esteve presente nos 12 apóstolos, não andou com Jesus no seu dia a dia, não visitou as cidades e presenciou os acontecimentos da vida de Cristo. Então, por que o apóstolo Paulo? Vamos lá, eu vou te dar algumas razões. Primeiro, porque Paulo, ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Só aí já é uma razão suficiente para a gente mergulhar e conhecer este homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, praticamente a metade do Novo Testamento são os escritos do apóstolo Paulo. Então nós já temos aí uma razão mais do que suficiente, não é verdade? Muito bem. Segundo, Paulo digamos assim, segundo o ponto de vista humano, o maior responsável pelo cristianismo deixar de ser apenas uma simples religião judaica lá em Jerusalém e chegar até o final da vida dele como uma fé muito viva e poderosa na capital do império. Paulo transformou a pregação do evangelho, não é? Deixou de ser apenas a religião dos judeus ali em Jerusalém, mas levou o cristianismo, as palavras vivas do Senhor Jesus para os confins, né, daquela terra, daquela época. Foi para diversos lugares, diversos países e continentes, né? Lá na capital do império, inclusive. Paulo, ele, além de tudo isso, ele implantou igrejas em pelo menos 4 províncias, e no período de 10 anos ele tinha implantado igrejas em 4 grandes regiões
daquele tempo, do império. E essas igrejas estavam se multiplicando de forma rápida, e essa notícia do crescimento da igreja já havia chegado até o palácio do imperador, né? Olha, tem um homem que está divulgando ou pregando, fazendo crescer o cristianismo por toda a nossa terra, por todo o nosso reino, por todos os nossos domínios. Aonde ele tem passado, tem implantado igreja, e esse cristianismo tem crescido. Então, Paulo implantou diversas igrejas também, né? Paulo também pregou o evangelho puro de Jesus Cristo, esse evangelho que liberta o homem da escravidão do legalismo. E olha que, sendo o legalismo, era a base da religiosidade, era a base da religião de Paulo. O legalismo foi a base da religião de Paulo de Tarso, antes dele se transformar em Paulo, né? Quando ele era Saulo ainda. Então, ele havia crescido no meio de um ambiente profundamente legalista. E a essência do legalismo, você sabe, eu tenho que cumprir alguns rituais para que Deus se agrade de mim, ou eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus me aceite, né, irmão? Então, e tem outras razões que não merecem nem registro aqui agora por causa do tempo, mas você e eu sabemos que o apóstolo Paulo, ele é digno de uma investigação mais detalhada sobre a sua vida, sobre a sua infância de Paulo. Nós vamos falar sobre a infância de Paulo, sobre a adolescência do apóstolo Paulo e sobre a sua vida até as suas cartas. Então, queridos, Deus vai falar tremendamente, né? Então, vamos começando lhe dando essas razões. E segundo ponto, eu vou falar com você agora sobre como era o mundo de Paulo. Aonde foi que ele cresceu? Em que mundo ele cresceu, né? Quais as circunstâncias que influenciaram, quais as influências que formaram este homem chamado Paulo de Tarso, porque ele era de Tarso. Então vamos lá. O mundo de Paulo, primeiramente, ele era composto de três grandes influências. Três grandes influências o mundo de Paulo era composto. Primeiro, a fé judaica. Todos nós sabemos que Paulo cresceu num contexto de profunda e radical fé judaica como fariseu. E isto influenciou, logicamente, muito das suas ideias, dos seus pensamentos. Muito daquilo que ele acreditava com respeito a Deus, não é? Foi do farisaísmo, foi da sua fé judaica, não é? Porque Paulo era judeu. Mas Paulo também cresceu num outro contexto, ou um outro contexto influenciou a vida de Paulo. Irmão Isaías, não foi o Evangelho e Jesus Cristo e as revelações que influenciaram a vida de Paulo? Não foi. O Evangelho e as revelações de Paulo não influenciaram, transformaram o apóstolo Paulo. Entendeu? Ele foi modificado, ele foi transformado pelo Evangelho. Mas até lá, Paulo era fariseu, judeu, e ele tinha um pensamento, tinha uma ideia, uma filosofia ou uma teologia. E eu quero ensinar a você o que é que formou o apóstolo Paulo até lá, até ele encontrar o Senhor Jesus, até ele ter aquele fatídico encontro no caminho de Damasco, que eu e você conhece, quando ele foi abordado pela presença iluminada e poderosa de Jesus, que fez um 360 graus na vida do apóstolo Paulo. Mas não é esse o momento que nós vamos falar, não vamos falar sobre isso agora.
Nós ainda vamos falar, nós estamos falando aqui sobre o mundo que Paulo nasceu, cresceu e viveu. Então, existia um outro contexto que influenciou muito a vida de Paulo, que foi o Império Romano. O Império Romano. Paulo cresceu e exerceu seu ministério, sua vida foi dentro do Império Romano. Isto trazia também uma forte carga de, podemos dizer, de argumentação jurídica e cultural, né? Por trás do Império Romano havia uma outra influência na vida do apóstolo Paulo muito forte. E qual era, irmãos, aí? Vou lhe dizer. Era a cultura grega. A cultura romana, ao se estabelecer, ela se apropria muito da cultura grega, tanto que a língua mais falada era o grego do que o próprio latim, que era a língua dos romanos. O grego era mais falado do que o próprio latim, que era a língua original dos romanos, né? Então Paulo cresce também nesse contexto de cultura grega. É exatamente no encontro dessas três influências que Paulo cresce e exerce o seu ministério. Agora, para compreendermos melhor essas influências, você se prepara aí, porque nós vamos entrar agora no túnel do tempo. Eu vou levar você comigo há 300 anos atrás da vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando Paulo nasceu, quando Paulo cresceu, já existia um mundo funcionando em volta dele, uma cultura dominante, né? E a gente precisa entender aonde é que Paulo se situa nisso tudo, né? Você conhece uma pessoa, né? Quando você conhece as suas origens, quando você conhece aquilo que influenciou a sua vida, o seu pensamento, o seu trabalho, né? A sua família, né? Quando a gente conhece a origem dessa pessoa, a gente começa a entender certas coisas, né? Nós temos irmãos aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, que vieram de outras cidades, nasceram em outros estados, né? E aí a gente vê o comportamento, a forma de ser, de agir, de falar, e aí quando a gente vai ver, esse irmão nasceu em tal lugar, é de origem de uma família assim, enfim, ele já tem uma bagagem. Então tudo isso nos revela um pouco dessa pessoa, e é isso que nós estamos fazendo, é isso que nós vamos fazer, para conhecer o apóstolo Paulo e entender aquilo que ele dizia, aquilo que ele afirmava categoricamente, com tanta fé, com tanta ousadia. Por quê? Porque Paulo tinha uma origem, e essa origem nós precisamos conhecer, para que você entenda perfeitamente quem era Paulo. Então, irmãos, para compreendermos melhor essas influências, nós vamos voltar 300 anos antes do nascimento de Paulo, que é exatamente quando temos o final do Império Macedônico. Aí nós vamos entrar na história, 300 anos antes de Paulo nascer. Aí nós vamos entrar na história para que você conheça este mundo em que Paulo nasceu e cresceu. Então prepara aí seu coração, não é? Eu disse a você no início que esta aula seria uma aula um pouco diferente. Por quê? Porque eu quero trazer para você um panorama histórico, para que quando você olhe para Paulo, as afirmações de Paulo, você entenda as razões pelas quais o apóstolo Paulo fazia as afirmações, e você conhece então um pouco da personalidade, um pouco da vivência do apóstolo Paulo, dos relacionamentos do apóstolo Paulo, tá bom? Então vamos lá. O Império Macedônico começa com o domínio de Alexandre o Grande. Você já ouviu falar, você já estudou história e você conhece, talvez até um pouco mais do que o irmão Isaías, né? Mas você conhece Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de toda a história humana. Em pouco mais de 10 anos ele cria um dos maiores impérios de todas as épocas. Porém,
no ano 323 antes de Cristo, 323 antes de Cristo, morre Alexandre o Grande. E ele morre e não deixa um sucessor. E ali então inicia-se uma guerra civil, principalmente entre, vamos dizer assim, os seus generais, aqueles homens que serviam Alexandre, não é? Porque a guerra foi entre eles, porque eles tinham que definir quem é quem, ou quem ia ficar com o império. E aí eu quero fazer um pequeno comentário aqui com você. Irmãos, preste atenção. Não importa o talento, o seu talento, o talento de um homem. Não importa o quanto importante você possa ser considerado para a sua família, para o seu reino, para a sua cidade ou país. Tudo isso vai passar. Alexandre o Grande era o maior general já conhecido naquela época. Mas Alexandre morreu. Apesar de todo o reconhecimento, de toda a força, de todo o entendimento, sabedoria e estratégia militar, de tantos homens que o respeitavam, admiravam e até veneravam ele, apesar de tudo isso, Alexandre morreu. Então, não importa o quanto ele tinha de estudo, ou não importa o quanto você tem estudado, não importa o quanto você já ganhou, o quanto você já acumulou de dinheiro, tudo passa. Tudo que passou nas suas mãos vai perecer, inclusive você. A nossa vida é breve. A brevidade da vida, ela é sonoramente comunicada na palavra de Deus. Portanto, elementos como força, poderio, conhecimento, influência ou qualquer outra coisa não pode se comparar ao que você recebeu de Deus. Até Alexandre o Grande morreu. O homem mais temido da época, o general mais temido da época, morreu. Então, queridos, faça da sua força, faça do sentido da sua vida aquilo que vem do céu para você, aquilo que vem de Deus para você. Irmãos, o que mais importa nesta vida é a sua salvação. Está acima de todas as prioridades da sua vida. É a sua salvação. Ah, mas não é a minha família? Não é os meus filhos? Não é o meu trabalho? Não é o serviço da igreja? Não, é a sua salvação. Jesus veio por ela. Ele não veio por outra coisa. Ele veio pela sua salvação. Então, a prioridade da sua vida, o que mais importa, o que mais tem valor para você, o que mais deve ter valor para você, é a salvação da sua alma. A salvação da sua alma. Não é você formar, ou fazer, ou adquirir, ou acumular, ou guardar, deixar legado. Tudo isso vai acontecer porque você é de Deus. Mas a prioridade da sua vida é a sua salvação. Não era de Alexandre o Grande. A prioridade dele era dominar, ter domínio sobre o mundo. Mas mesmo Alexandre tendo dominado, o Império Macedônico foi enorme, um dos maiores que já existiu. Mas mesmo ele morreu. Mas se tivesse priorizado a salvação, a história de Alexandre seria outra. Ele não teria morrido? Mas não, claro que teria, porque a morte faz parte da vida agora, não tem como mais. Mas e do outro lado? E para onde nós vamos? Depende daquilo que Deus te outorgou aqui na terra, da tua salvação. Então isso é o mais importante. Então vamos agora para a imagem, porque depois que Alexandre morreu,
no Império Macedônico, 323 anos antes de Paulo nascer, morre Alexandre o Grande, e todo aquele império que ele conquistou com força, com poderio, ficou à deriva, porque ele não deixou sucessor. Então 4 generais assumiram o controle do império. Então eu vou lhe mostrar aqui agora os 4 reinos. Após mais ou menos 20 anos, esse conflito chega ao final, e existem 4 reinos derivados do reinado de Alexandre. Serão 4 governos. 2 deles são mais importantes para nós, e porque 2 deles afetam muito a história cristã do Novo Testamento, né? O primeiro deles, que eu destaco aqui, são os Ptolomeus. São os que se estabeleceram lá no Egito e começaram toda uma dinastia. E aí vem aquela dinastia, toda uma dinastia de governantes e reis. Os Ptolomeus, eles tinham a característica de muita tolerância religiosa, ou seja, eles não se preocupavam com o que as pessoas e o povo acreditavam, contanto que eles se submetessem ao governo do seu império, né? Um exemplo muito conhecido dos Ptolomeus é o que eu e você conhecem, inclusive já vimos filmes sobre ela, é a rainha Cleópatra do Egito. Ela era da dinastia dos Ptolomeus, né? A rainha Cleópatra do Egito, que nós conhecemos, já vimos inclusive filmes com ela, né? Muito bem. O segundo governo, que é muito importante para nós e que veio a partir de um general chamado Seleuco, são os Seleucidas, que começaram ali na Síria e se espalhou muito. Os Seleucidas, eles tinham a característica de serem um pouco menos tolerante com a questão da liberdade religiosa. Eles queriam muito mais impor a cultura grega, porque essa era a herança que eles tinham recebido do Alexandre, né? Ainda tinha mais 2, como eu disse, são 4, tinham mais 2 reinos, chamado Lisímacos e Cassandro, que não tem muita importância ou não tem impacto na história do Novo Testamento, na vida de Paulo, que nós estamos estudando, né? Foi nessa época que começou, inclusive, uma pequena cidade, e essa tem importância valorosa, grande demais para a história de Paulo e para a história cristã. Uma cidadezinha pequena numa península da Itália, que era chamada de Roma. Irmãos, e depois que se instalou Roma, nessa pequena península da Itália, lá no Istmozinho, já para a praia, para o mar, cerca de 250 anos, e aí, passaram-se 250 anos, e aí, nós já estamos aí há mais ou menos 40 anos do nascimento do Senhor Jesus, né? Porque 323 anos, nós falamos, Alexandre morreu antes do nascimento de Paulo, não é? Mas aí, depois que Roma se instala nessa pequena península lá, ela começa a crescer. 250 anos depois, e aí a gente já está perto do nascimento de Jesus, né? Roma cresce assustadoramente, ela tem um avanço fenomenal e se torna um dos maiores impérios daquele tempo. Roma já havia tomado o sul da Europa, França, o norte da África, e já havia tomado inclusive a região que hoje nós conhecemos como a Palestina, Israel, Líbano, Jordânia e toda aquela região ali, que é a região aonde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, onde viveu o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os Ptolomeus, eles ainda governavam lá no Egito, nessa época em que a rainha Cleópatra tinha uma importância muito grande, mas em pouco tempo, mais de 20 anos, todo o Egito também é tomado pelo exército romano. Irmãos, o exército romano, Roma cresceu na força, no poder e na estratégia, assim como Alexandre tinha crescido há 300 anos atrás. Roma cresceu com muita força,
com homens preparados para a guerra e luta, eram homens extremamente preparados. Os soldados romanos eram os soldados mais temidos da época, dessa época, né? E quando nós chegamos na época de Cristo, essa era mais ou menos, vamos dizer assim, a configuração do império, né? Os romanos estavam bem estabelecidos no domínio do Oriente Médio, né? E a gente sabe que alguns anos depois, no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destroem também Jerusalém e constroem e controlam toda Jerusalém, toda aquela região ali também, não é? Por todo o mar Mediterrâneo. Agora eu vou apresentar para você uma linha do tempo de toda essa região que nós conhecemos hoje como Palestina. No ano 323, com a morte de Alexandre, não é? O Grande, os Ptolomeus começam a governar todo Israel, sobre todo Israel, sobre toda aquela faixa do Oriente Médio, e até o ano 198 a.C., Israel está ainda sob o domínio dos Ptolomeus. Naquele ano os Seleucidas tomam o controle e num período muito curto de tempo, vamos dizer assim, mais ou menos uns 30 anos, os Seleucidas tomam o controle, né? Então isso vai mudando de mão para mão, de reino para reino. Ptolomeus, Seleucidas, e eles são importantes para nós porque eles estão exatamente naquele território, naquela região em que nasce o apóstolo Paulo, que nasce Jesus Cristo, e que nós vamos estudar e entender um pouquinho melhor, tá certo? Então vamos lá. A partir dessa data, a partir desta situação, aparecem aí uma linhagem chamada a linhagem de Zadok. Essa linhagem de Zadok que cresce naquele período, não é? Nesse meio, que tanto eles aparecem e crescem, como também eles põem fim a tudo isso. Os Seleucidas, eles põem fim aos Zadok, a linhagem dos Zadok. Quem era a linhagem dos Zadok? A linhagem dos Zadok era a linhagem dos sumos sacerdotes. Quando eu digo Zadok, você não conhece, mas se eu digo sumo sacerdote, você sabe que era a linhagem dos judeus sumos sacerdotes. Aí, a família dos sumos sacerdotes, né, depois do retorno do exílio e até ali, eles eram sumos sacerdotes que eram muito respeitados pela sua devoção, pela sua ocupação com o culto, a adoração em Israel. A partir desta data, o cargo de sumo sacerdote, ou a partir deste momento que os Seleucidas, eles assumem o controle ali daquela região e de Israel, o sumo sacerdote, o cargo de sumo sacerdote passa a ser um cargo político e econômico. Ou seja, quem paga mais leva. E isto se torna muito forte até nós, até a gente chegar no tempo de Anás, de Caifás, na época de Jesus, né? Você nota que Anás, Caifás, eles eram sumos sacerdotes, mas não eram sumos sacerdotes reverenciados, respeitados, porque eram homens políticos que se interessavam muito pelo dinheiro, não é? Inclusive foi o que aconteceu na denúncia de Jesus também. Então olha só, a segunda coisa também é que teve grande impacto sobre a história de Israel, é que nós vamos chamar de a abominação de Antíoco IV. Como eu falei, os Seleucidas eram menos tolerantes com a questão da religiosidade, e neste ano 168 a.C., Antíoco IV, que era o rei dos Seleucidas, ele construiu, irmãos, uma estátua de si mesmo no templo de Israel, e a partir dali ele ordenou que fosse adorado como Deus, ou seja, ele profanou o templo, e isso gerou uma revolta, não é, muito grande entre os judeus, que levou inclusive um período de cerca de mais ou menos 20 e poucos anos, essa revolução. Os judeus se rebelaram contra os Seleucidas, e no ano de 142 começou então o governo chamado dos Macabeus. Eu estou falando alguns nomes de alguns governos e você vai começando a lembrar que já ouviu falar desse nome, porque nós estamos nos aproximando
do nascimento do apóstolo Paulo, estamos nos aproximando do nascimento do Senhor Jesus, e aí eu estou vindo com você no tempo, 168 anos, agora 142 anos antes do nascimento, e nós vamos nos aproximando, e os nomes vão ficando mais familiares para você também. Então vamos lá. A história começou então o governo dos Macabeus. Essa é uma história muito grande, mas importa saber que eles eram reis e governantes judeus, que se rebelaram, e Israel voltou a ser um país independente com dimensões bem pequenininhas, né? Mas mesmo pequenas eram independentes dos Seleucidas. Por quê? Porque eles se revoltaram e formaram um grupo, não é? E havia assim, da parte deles, muito orgulho, porque mesmo sendo pequenos eram independentes, ninguém dava pitaco na religião, ninguém interferia na vida política deles, enfim, apesar de serem pequenos. Então vamos lá, vamos continuando. No entanto, 63 anos, a gente está chegando, 63 anos, no ano 63, os romanos, eles entram e conquistam toda Jerusalém com a sua, podemos dizer, a sua máquina de guerra, com muita crueldade, né? E toda a história do Novo Testamento acontece dentro do contexto romano. Por isso os romanos são tão importantes na história dos judeus, na história de Paulo, na história de Jesus Cristo, né? Então para nós termos uma ideia, por exemplo, do reinado de alguns daquela época, como por exemplo Herodes o Grande, né? Nós vamos falar isso aí, Herodes o Grande, que ele aconteceu inteiramente dentro do contexto romano. E aqui existe uma distinção que é importante eu falar para você. Quando nós falamos de Herodes, muita gente que lê a Bíblia e acha que Herodes é aquele que tentou matar Jesus logo no início da vida dele, quando bebê. E aí nós vemos Herodes também no final da vida de Jesus. E aí a gente pode até pensar, esse Herodes continua atrapalhando a vida da gente, né? Não, eu quero dizer para você que são vários Herodes, não houve um só. Existiu vários Herodes. Era uma dinastia de Herodes que existia. Está chegando perto agora, nós estamos agora nos aproximando cada vez mais. Então Herodes o Grande é aquele que mandou matar os bebês do sexo masculino na cidade de Belém. Esse era Herodes o Grande. Logo após o nascimento de Jesus, Herodes o Grande mandou matar os bebês, né? Por quê? Porque tinha toda aquela história do nascimento de um rei, não é, que iria governar, enfim, tudo isso aí. Então ele manda matar todas as crianças do sexo masculino na época de Jesus, lá na cidade de Belém. Por isso José e Maria fogem para onde? Para o Egito, né? Para o Egito. Herodes era conhecido pela sua maldade, pela sua crueldade. Na dinastia desse Herodes, de Herodes o Grande, ele teve alguns filhos, eu vou citar aqui para você. Teve muitos Herodes, né? Depois dele, inclusive. Olha só, o seu herdeiro era o seu filho segundo, não era o primeiro, era o segundo, chamado de Alexandre. E Herodes começou a desconfiar. Você veja a crueldade que era nessa dinastia. Nessa dinastia de Herodes só tinha perversidade. Eu vou contar um pouquinho para você entender por que ele mandou matar as crianças sem nenhum trauma, sem nenhuma preocupação com isso. Manda matar. Ele mandou matar até o filho. Ele começou a desconfiar do seu filho e mandou matá-lo. E o próximo herdeiro era Aristóbulos. É isso? Aristóbulos. O próximo herdeiro dele é Aristóbulos. E ele também mandou matar, porque desconfiou dele, achando que ele estava tentando trair ele. Então ele, para mandar matar, era ligeiro. Ele não tinha duas conversas, ele mandava matar, não é? E aí depois ele nomeou um chamado Antípater como seu próximo herdeiro, que era o seu primeiro filho. Esse foi o seu primeiro filho,
que agora, depois de mandar matar os dois, ele nomeou ele como herdeiro dele, né? O primeiro filho. Porém, algum tempo depois, ele se desgostou, diz a história que ele se desgostou de Antípate e também mandou o quê? Mandou matar. Ou seja, o cara é um assassino, não é? Cruel. Aí vem Herodes Filipe I, que se torna o seu próximo herdeiro. Passando algum tempo, Filipe se casa com a sua sobrinha, ou seja, a filha do seu irmão que morreu, chamada Herodias. Lembra desse nome? Herodias? Estamos nos aproximando. Você agora já começou a clarear um pouquinho. Irmão Isaías, eu agora já estou me situando na história. Eu estou começando a entender melhor toda essa história aí que aconteceu. Então Filipe se casa com a sua sobrinha. Ela era filho de Aristóbulos, que foi o segundo filho que Herodes o Grande mandou matar. Ou seja, era irmão dele. Então a filha de Aristóbulos, sobrinha. Ele se casa com ela, com Herodias, Filipe I, não é? Agora, dessa união, quem é que nasce? Nasce a princesa chamada Salomé. Opa, agora tá ficando mais claro, tá não? Filipe, Herodes, Filipe, Herodias, Salomé, tá começando a se aproximar. Vamos lá. O que nós sabemos também é que após algum tempo Herodes Filipe I, que eles eram chamados de Herodes, mas o nome dele era Filipe I, também caiu em desgraça com seu pai, Herodes o Grande. E foi então, ele não mandou matar, mas mandou exilar ele foi exilado. Ora, foi mais manso com esse filho aí. Herodias, rapidamente, que era casada com Filipe, quando ele foi exilado, ela rapidamente, o que é que ela faz? Ela se casa com Herodes Antipas, que era o seu próximo herdeiro, que era o próximo herdeiro do Herodes o Grande. Se você se lembra, quando João Batista confronta Herodes por ter casado com a esposa do seu irmão, é desse Herodes Antipas que ele está falando. Lembra disso? Que João Batista era duro com Herodes, porque ele casou com quem? Com a esposa do seu irmão. O seu irmão não tinha morrido, ele estava exilado, não é? Agora começou a clarear mais ainda, nós estamos chegando perto. Então, foi esse Herodes que João Batista confrontou. Salomé, seguindo também um pouco da tradição da família, ela se casa com Herodes Filipe II, que é seu tio. Nós temos então uma família completamente disfuncional, né? No final do livro de Atos aparece Herodes Agripa II e a sua irmã Berenice, que participam de um julgamento, de entrevista com quem? Você lembra? Com Paulo. Paulo, enquanto ele está preso lá em Cesareia, ele é levado a Agripa. Lembra daquele discurso efusivo, forte do apóstolo Paulo, que o próprio Agripa diz que por pouco, Paulo, tu não me persuades a ser cristão. Lembra disso? Pois é. Então esse Herodes Agripa II e a sua irmã foi quem participou desse julgamento do apóstolo Paulo, né? Vamos lá. Quando Herodes o Grande morre, o seu território é dividido entre seus filhos, que vão ser também importantes para nós, porque no tempo de Cristo e no tempo de Paulo são os três Herodes que estão governando a região de Israel, né? Arquelau é responsável pela região da Samaria, Judá, e todo o ministério de Jesus ao redor de Jerusalém acontece ali, debaixo de Herodes Arquelau, que era um dos que ficou controlando essa região. Existe o outro, que é o Herodes Filipe, mas esta não tem grande influência na nossa história, na história antiga. O próximo Herodes é muito importante na história do Novo Testamento e na história de Paulo. Por quê? Porque é o Herodes Antipas, que governa toda a Galiléia e a Bereia. Este era o Herodes que aparece, vamos dizer assim, com mais frequência no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento fala de Herodes, ele está falando desse aqui, desse Herodes Antipas,
viu? Então vamos lá, agora vejamos como era o Império Romano e qual a contribuição desse Império Romano para o tempo do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo. Vamos lá. Primeiro, características do Império Romano. Irmãos, vai tomando nota de algumas coisas se você quiser, mas como eu lhe disse, a aula de hoje é uma aula panorâmica mais histórica, mas nós vamos entrar aqui no nascimento do apóstolo Paulo e você vai se admirar. Vamos lá. Característica do Império Romano. A característica dele era ordem e paz, que era o lema. Agora, o Império Romano, ele era muito, podemos dizer assim, pragmático, profundamente embasado na lei, e eles tinham uma lei muito rigorosa, e eles mantinham a ordem e a paz. É claro que essa paz não era uma paz de igualdade, de harmonia, era uma paz debaixo o quê? Da legião romana, uma paz debaixo da força e da opressão, né? Se você se opusesse a Roma, você era ou morto ou crucificado, né? Então, a outra característica do império era ter muita força, pragmatismo e força. Eles não tinham dificuldade de nomear governantes. Qualquer governante que ele poderia governar, eles nomeavam governantes aqui e acolá em qualquer região, desde que ele estivesse debaixo do imperador, debaixo da lei romana, e fosse fiel em tudo que se exigisse, né? E um elemento muito importante que vai aparecer, inclusive, na vida de Paulo, é o aspecto da cidadania romana. Você lembra disso? Na vida de Paulo, nós temos um período, nós temos um momento ali que, inclusive, o apóstolo Paulo, ele se vale dessa cidadania. Deixa eu falar para você aqui um pouquinho. Não bastava a pessoa nascer em Roma para ser cidadão de Roma. Ele tinha que fazer parte da família dos patrícios. Você tinha que ter uma linhagem, ou então você tinha que prestar um grande serviço para Roma, para você ter cidadania romana. Com o tempo, também surgiu a possibilidade da pessoa ter a cidadania romana comprando, pagando uma quantia muito grande em dinheiro para ganhar essa cidadania. Esse título de cidadão romano era importante naquela época e poucas pessoas tinham. Mesmo em Roma, poucas pessoas tinham. Olha só, a cidadania romana, ela garantia que você só era julgado pelas leis de Roma, você não podia ser preso a não ser que fosse preso pela lei de Roma, né? Você tinha uma espécie de imunidade. Seria como hoje tem os políticos, né? Imunidade parlamentar. Não pode ser preso por qualquer coisa. Eles não podiam, né? E uma vez preso, você podia apelar para César. Não, eu apelo para César. Lembra disso? Então você era enviado lá para Roma para ser julgado por César. E isso tornava a pessoa um cidadão acima dos outros cidadãos em todo o império. Ou seja, poucas pessoas, 10% tinham esse título, esse cargo de grande importância, né? Eu lembro que uma vez o apóstolo Paulo apelou para César. Por quê? Porque ele era cidadão romano, ele tinha cidadania romana. Lembra disso? Que ele apelou para César para ir a Roma, né? Mas claro, com o propósito de Deus, para falar para o rei, para o imperador. Agora, além do Império Romano, além dessa característica do Império Romano, não é? Tinha a cultura grega, que contribuía muito no Império Romano. O primeiro grande impacto vem por meio de Alexandre. A gente sabe disso, que ele era um homem visionário, de personalidade forte, queria influenciar os povos todos por meio de quê? Por meio da cultura. Então ele promovia tremendamente a cultura grega, tanto que ela cresceu profundamente naquela época. A primeira característica que Alexandre, na época da vida dele, ele promoveu foi a tolerância religiosa, ou seja, cada povo que ele dominava, aonde ele dominava, existia lá suas religiões, seus deuses, seus sacerdotes. Ele chamava os sacerdotes, né, para si, todos os sacerdotes, dizia: olha, vocês podem continuar fazendo seus cultos, suas adorações, adorando seus deuses, não tem problema nenhum, desde que tudo que eu determinar seja feito exatamente como eu mandar. Então ele comprava vamos dizer assim, os sacerdotes, não é? Não só com dinheiro, mas também pela autoridade, pela sua força. Eles eram dominados e eles tinham que fazer tudo que Alexandre mandasse. Eles podiam continuar fazendo suas adorações, sua religião, não é? Então agora,
a maior influência sobre a vida de Paulo foi o judaísmo, porque Paulo é judeu. Então a maior influência sobre a vida de Paulo foi o judaísmo, né? O reino de Judá foi levado para o exílio e eles retornaram. Você sabe que eles retornaram. Depois eles retornaram do exílio para construir a sua cidade, voltaram para as suas terras, né? Agora, ainda nesse contexto, surgem alguns grupos que vão também ter impacto na vida de Paulo. Surgem primeiro os saduceus. Os saduceus eram, na sua grande totalidade, sacerdotes. Nós temos um exemplo que é o caso do Anás e do Caifás. Eles eram sacerdotes saduceus. Os saduceus, eles formavam a maioria do chamado sinédrio. Lembra do sinédrio? Era formado por maioria dos saduceus. Era um conselho de 71 homens. 71 homens judeus, sábios, anciãos. Tinham que ter mais de 40 anos. Tinham que ser casados e ser reconhecidos pelo povo como um bom judeu, com toda a linhagem judaica. Então ele podia fazer parte do sinédrio. Eram 71 homens. Eles não acreditavam em profetas, eles não acreditavam em céu e inferno, eles não acreditavam em anjo, vida após a morte, eles não acreditavam nem em ressurreição. Eles eram considerados, vamos dizer assim, hoje seriam teologicamente muito liberais, não é? Agora, o próximo grupo, e o mais importante ainda para Paulo, são os chamados fariseus. Saduceus e agora o grupo fariseu. Exemplo que nós temos na Bíblia do mais famoso fariseu era o Nicodemos. E você lembra disso? Nicodemos teve um encontro com Jesus, não é? Paulo também era fariseu. Paulo também. Os fariseus surgiram no contexto do exílio. Principalmente, o campo de ação dos fariseus era o que? Eram as sinagogas. Porque na sinagoga você estudava a palavra. Os fariseus, inclusive, eram homens extremamente zelosos da palavra de Deus. Está começando a associar Paulo da linhagem dos fariseus, extremamente zeloso pela palavra de Deus, judeu, fariseu, assim como era também Nicodemos, fariseu. Eles gastavam muito tempo no estudo da palavra. Nossa, 10h42, meu irmão, eu perdi o tempo aqui. Eles gastavam muito tempo no estudo da palavra, estudando a palavra. Eles eram fariseus, eles eram pessoas capazes de recitar as leis de Israel. Um mestre que realmente fosse um destaque, ele comentava as leis e comentava os comentários dos outros. Eles eram homens extremamente inteligentes, eram homens que focavam no rigor da lei. Agora, um detalhe importante, que para ser fariseu tinha que ter rico, tinha que ser ter posse. Por quê? Porque tinha que abandonar tudo e ficar focado exclusivamente na leitura, né? Então, na época de Paulo, surgiram também os zelotes, os sicários e outros ali também, que eu não vou falar agora. Então, este era o panorama de Paulo, era o mundo de Paulo. Agora, eu quero falar com você, onde Paulo nasceu, onde foi a infância de Paulo e a juventude do apóstolo Paulo. Vamos lá? Muito bem. Então vamos falar da infância, onde nasceu o apóstolo Paulo, aonde foi a sua infância e a sua juventude. Isso é que é curioso e você vai amar. Agora, é claro que eu não vou falar para você hoje, somente na próxima aula, porque o nosso tempo já voou e eu passei aí 15 minutos como nunca passei. Dessa vez eu passei, mas irmão, me perdoe pelo tempo passado, tá bom? Agora, nós faremos isso na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Vamos falar da infância de Paulo, da juventude de Paulo, do crescimento de Paulo. Muito obrigado, que Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixa aí seu coraçãozinho, seu like, manda aí, encaminha para outras pessoas, porque nós vamos estudar muito sobre a vida de Paulo. E agora, na próxima semana, nós vamos entrar no nascimento de Paulo, na sua infância, na sua juventude e no que mais importa para a gente, a vida do apóstolo Paulo, tá bom? Então que Deus te abençoe, muito obrigado pela paciência, espero que você tenha aprendido e você tenha tomado mais luz no assunto da vida de Paulo, porque agora nós já chegamos no tempo em que Paulo nasceu e eu vou trazer isso para você na próxima semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço e até a próxima semana.